Oi, Jéssica, como você está? Olá, Como bom você está dia. nesse bom dia? Como você está nesse outono primaveril para nós aqui, que já é inverno, né? Não é nem outono, né? Tô aqui sofrendo já por Com frio, antecedência. né? É, 3 graus, nossa, já. 3 graus no outono. Então, o fato de ser uma ilha tem isso, né? As estações não são tão bem definidas assim. No caso da Inglaterra, é tudo mais para o frio, né? Do que para o calor, Sim, né? No caso, né? Aqui é mais para o calor. super. Então dá uma mistura daqui. Mas, por exemplo, assim, é outono, vamos viajar para os Estados Unidos. As estações são mais definidas nos Estados Unidos, entendeu? Do que você chega Sim. aí, pô, você fala assim, é outono, dá para não precisa levar roupa muito pesada. Mas imagina, na Inglaterra, outono, já se prepara para um frio danado, né? É o que está acontecendo, né? E é por isso que por isso que eles gostam muito de falar do tempo, né? Então, o nosso assunto hoje, caros telespectadores, caros seguidores Fostervelt do mundo, é sobre, você fala, sobre Taiwan, vamos falar de rufem os Taiwan. tambores, Taiwan, Taiwan, Taiwan. Taiwan. Taiwan também chamada de, aí ó, já vai a primeira dica para vocês aqui, ó. Taiwan também chamada de Formosa, a ilha para em termos para o Brasil, oficialmente, estatisticamente falando, né, em termos de exportações e importações para essa ilha, para o Brasil aparece como Formosa, tá? E porque o país não existe, é em país entre aspas, tá, pessoal? Então, por que entre aspas? Porque oficialmente Taiwan é uma ilha rebelde. A China gosta de falar assim, né? Que Taiwan é uma ilha rebelde que sempre pertenceu eles amam falar isso. Sempre pertenceu e sempre pertencerá à China. Então não adianta querer ficar falando assim, ah, agora a China tá rica pra caramba, Taiwan também, então os dois vão celebrar uma paz lá e vão ficar, Taiwan vai ficar independente. Isso não vai rolar, isso não vai acontecer, tá? Por quê? Aí tem um motivo assim, né? Já me perguntaram, tem umas 2 semanas a gente estava numa reunião, eu falei assim, mas por que que não deixa, sei lá, Taiwan ficar independente de uma vez e pronto, acaba com isso? O problema sempre é igual na Rússia. Assim, Taiwan não tem, é uma ilha, a China é gigante, a China tem muito, muito, muito mais gente do que em Taiwan, né? Mas o problema é o exemplo, entendeu? Então, É isso que eu ia falar, é o exemplo. Aí é o você fala, exemplo. então se eles podem fazer isso, então Isso. vamos todo mundo. Aí começa a pipocar coisa, entendeu? O lugar que você nem imaginava que teria essa vontade de ser independente começa a ficar, né? Começa a se mexer, a se organizar, né? Então, países muito grandes como China e Rússia têm muito receio disso, sabe? De uma região lá Uhum. querer ficar autônoma, pode ser uma micro-região, como na Rússia, né? Mas não importa, tipo, se essa região pode, então outras regiões vão querer fazer a mesma coisa. Então a China tem medo disso, são muitas etnias, né? A gente olha para a China e fala assim, é tudo a mesma coisa. Não, não é numa etnia só. A etnia que predomina na China é Han, chama etnia Han, H-A-N. É a mesma de Taiwan, etnia Han. Então eles, culturalmente falando, né, eles se entendem super bem, falam o mesmo idioma, tal. Agora, o que pega na coisa da China é que a China tem outras etnias que podem querer se separar. Então, assim, o problema de Taiwan com a China não é étnico, não é porque eles pertencem a uma outra etnia e falam outro idioma, como Catalunha e Madrid, por exemplo, né? Então, e Castilha. Catalunha fala um outro idioma, né? Tem outra cultura. Então, uma separação da Catalunha de Barcelona do resto da Espanha seriam por motivos étnicos. E na China, não, são motivos políticos, ideológicos, né? De governo. É isso que pega lá. Então, o que acontece com Taiwan é assim: Taiwan sempre foi, então, vamos deixar bem marcado aqui. Taiwan sempre foi da China, sempre foi. E aí o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão, que estava todo, né, pirilampo lá, animado em conquistar o mundo lá, o mundo, pelo menos o mundo asiático, Mundo asiático. o Japão do mundo asiático e a Alemanha no mundo europeu e talvez até. A Alemanha ficaria com a Europa toda e parte da África e o Japão com a Ásia e os dois amigos dos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? O Japão invadiu a China. O Japão invadiu todo mundo ali na região, invadiu a Rússia, invadiu a China, invadiu a Coreia. Na época as Coreias não eram divididas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial as Coreias eram uma só. E aí aconteceu Uhum. o quê? Quando ele invadiu a China, ele também invadiu Taiwan. Taiwan é uma ilha muito pequena, que fica ao sul da China, né? E o que aconteceu? Quando o Japão invadiu a China, ele criou lá um império fantoche, um império de mentirinha chamado Manchúria, né? Que é uma região da China. E aí elegeu lá, escolheu um garotinho, a gente já falou sobre isso,
mas é muito... Agora isso vai casar super bem. Aí eles colocaram lá um garoto lá, né, que era ligado à monarquia, como sendo o novo imperador da China. E aí tem até um filme super... O filme já é antigo, mas é um filme que, nossa, dá para ver super fácil. Se chama O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci, que conta bem essa história do chama... Eu até lembro do nome do imperador, é Piuí. Então, assim, eles colocaram um imperador, um garotinho, para ser o imperador da Nova China. Só que por trás desse imperador criança, tinha o Japão controlando a China. Então a China foi humilhada, né? Aí acaba a guerra, o Japão é conquistado, o Japão é destruído depois com aquelas bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, e a China começa a se preocupar em não ser mais invadida. Então, o que a China poderia fazer para deixar de ser tão vulnerável assim, né? Porque a China estava muito vulnerável. E aí o movimento nacionalista na China já estava rolando. O que é o movimento nacionalista, Jéssica? É um movimento que quer preservar a cultura do país, o espaço do país, o território do país. Então, é um movimento que tenta convencer as pessoas que, olha, do patriotismo, vamos lutar pela nossa pátria, vamos criar uma pátria aqui. A China era tão fraca que não tinha esse sentimento de pátria. Um país com um território muito longo, muito vasto, e as pessoas espalhadas, né, por vários lugares. Então não tinha essa relação de paz, essa coisa assim, sabe, de amor à pátria, tá? Então começou o movimento nacionalista. E o cara que Foi, fala, foi com Mao Tse-tung. então o cara que liderou esse movimento nacionalista foi o Mao Tse Tung, entendeu? Sim, que E a o gente falou um pouco. Mao Tse Tung, que é o grande ídolo da China, é o que está na nota deles do Yuan, é o que as pessoas lembram toda hora. É, não existe hoje um culto assim, uma veneração ao Mao Tse Tung como já foi no passado, né? Mas ele está super presente na vida deles. Eu estava vendo uns vídeos sobre Coreia do Norte, um pessoal que foi para a Coreia do Norte. Nossa, é absurdo o como eles ficam venerando, né, os líderes deles. Então, todo mundo, todo líder norte-coreano que já morreu, eles fazem uma estátua e fica lá aquelas estátuas gigantes espalhadas pelo país, sabe, em todo lugar, em todo hotel, todo quarto tem as fotinhos dos caras, tal. Não é assim na China. A China não tem essa coisa como o Mao Tse Tung, mas todo mundo sabe do Mao Tse Tung. Então, ele foi o líder nacionalista. O que ele fez? Ele levantou essa bandeira do nacionalismo para combater essa vulnerabilidade chinesa. E foi levando essa ideia ao longo da China. Então, ele foi visitando os lugares mais remotos da China, levando essa ideia do nacionalismo, conquistando pessoas, treinando soldados, né? Pegando pessoas do povo e fazendo delas soldados, tal. E a China, assim, não tinha um governo central, né? Pequim, que é Beijing, estava assim, tentando se entender no meio daquela confusão, porque tinha acabado a guerra, tal, estava tudo muito, né, muitos pontos de interrogação. Aqui o que aconteceu? Ele dá essa volta na China e ele vai com isso, esse nacionalismo vai se tornando um comunismo, né? Então ele vai levando para as pessoas, porque é um país muito pobre, chegar com a ideia de, olha, somos patriotas, esse aqui é o nosso país, isso aqui é o que nós temos e vamos lutar por isso. As pessoas, assim, não faria muito sentido fazer isso num sistema capitalista, né? Nem combina muito com o mundo asiático. Então, o que que ele fez? Ele desenvolveu um comunismo Mao Tse Tung, um comunismo dele, né, dele e da turma que apoiava ele, que é um comunismo, assim, diferente do que acontecia na Rússia já, porque o vizinho, vamos lembrar, né, que a China tem uma fronteira enorme com a Rússia, e a Rússia já era comunista, desde 1917 que a Rússia era comunista. Então, o comunismo estava no ar naquela região. Mas o Mao Tse Tung resolveu implantar um comunismo que não fosse no estilo soviético, né, no estilo russo, porque com medo de que um dia a Rússia tomasse a China para ela. Então, assim, o tempo todo, você vê que coisa delicada, né, Jéssica, que coisa estratégica, né? Vamos tornar o país menos vulnerável? Vamos. Vamos tornar o país comunista, porque o comunismo ele leva essa ideia de que as pessoas um dia vão conseguir ter um mínimo, né, para poder sobreviver, tudo é comum, e vamos fazer disso diferente do que tem na União Soviética, né? Vamos fazer de uma maneira diferente, para depois não virar presa da União Soviética. Aí dá para entender, né? A Rússia virou comunista em 17, aí ela foi crescendo, 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 e foi transformando países em volta em repúblicas dela, né? O tempo todo. Aí o medo era esse. Então a marcha dele deixava bem claro isso. E foi indo até que chegou em Pequim, chegou em Beijing. Antes de chegar em Beijing já, né? Aí quem não gostava, porque sempre tem um lado que é a oposição, né? Aí a oposição, com medo disso, começou a se organizar
para poder lutar contra, né, esse movimento comunista. Mas vendo que a situação estava se tornando muito fora do controle, que realmente as pessoas estavam comprando a ideia do Mao Tse-tung, os empresários e pessoas que eram capitalistas, né, resolveram sair da China. Então, foi uma decisão também muito maluca, né? Se você imaginar as pessoas em massa, assim, quase 2 milhões de pessoas saindo da China para poder ir para algum outro lugar para montar um novo país. Então, foi isso que aconteceu. Com o receio de que a China realmente se tornasse comunista e eles seriam esmagados, virariam, sei lá, prisioneiros, porque eles eram contrários a isso, né? Então, imagina uma massa de gente pensando da mesma forma, né? Seguindo um líder, né? Um líder carismático, como era o Mao Tse-tung. E aí essas pessoas vão, assim, aceitar diferenças, aceitar o que era diferente, não estava no script, né? Não estava no roteiro. E aí aí do lado dos empresários apareceu um líder, uma figura também carismática, que falava sobre economia livre, sobre capitalismo e tal, que era o Chiang Kai-shek, né? Nós vamos depois colocar aqui o Chiang Kai-shek, que se o Mao Tse-tung é o grande líder da China, o Chiang Kai-shek é o grande líder de Taiwan, De Taiwan. que pode ser chamada de Formosa também. Mas vamos ficar com Taiwan. Então, ele é o grande líder de Taiwan. Aí ele organizou, então, assim, o que as pessoas têm na cabeça é a imagem dele, assim, vamos, pessoal, vamos lá, tal, né? Todo mundo como se fosse um guia turístico, né? Vamos lá ocupar um lugar aqui para poder fazer, né, de nosso, né, uma nova China para nós. Não foi isso, né? O que foi que as pessoas desse grupo capitalista identificaram ali, a China tem várias ilhas em volta ali no sul dela, né? Identificaram ali uma ilha que poderia servir de pátria para eles, por enquanto. A ideia era ir para algum lugar fora do continente chinês para poder lutar contra esse comunismo. Ninguém sabia quanto tempo ia durar isso, né? Porque a gente tem que pensar também que hoje, olhando assim, né, engenheiro de obra acabada. Ah, mas eles podiam ter esperado um pouco, tal. Mas não dá, ninguém sabia o que ia acontecer. Então eles foram para essa ilha, uma ilha que fica no sul da China, bem pertinho da China, e foram ocupando a ilha aos poucos, assim, mas com pressa, né? Porque a marcha do Mao Tse Tung estava correndo solta na China, né? E aí foram para lá, e aí um dia, em 49, em 1949, quando Mao Tse Tung realmente declara que toda a China é comunista, o Chiang Kai-shek faz a mesma coisa com Taiwan. Fala assim, ó, aqui é capitalista, aqui quem manda somos nós somos independentes da China, e o nosso país ele vai ficar ligado ao mundo ocidental. E aí, isso com o apoio de quem? Dos Estados Unidos. Então, vamos combinar. Aí começa a coisa a ficar um pouco mais complexa, mas dá para entender pela lógica, né? Vamos pela lógica. Os Estados Unidos não gostaram nada de saber que a China estava se tornando comunista, porque seria mais um país comunista contra eles, né? Que os Estados Unidos, o que eles são? Os grandes defensores do capitalismo, né? Então, Sim. a China comunista, União Soviética comunista, daqui a pouco os dois estão juntos, são dois países enormes, com muita gente, na China principalmente, com armas, no caso da União Soviética. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Já sabendo disso, eles incentivaram essas pessoas a saírem. Então, a coisa vem antes. Eles incentivaram empresários e pessoas que não concordavam com essa ideia a criar uma outra China. Então, isso foi com o apoio norte-americano, entendeu? Por trás, assim, os Estados Unidos ajudando esse pessoal a criar um novo Estados país. Unidos, no final, Trás, se envolve em tudo, né? se envolve Tá em lá no tudo. Afeganistão, aí se envolve lá em Taiwan. É, no Eita, Brasil, Deus. no golpe de 64, os Estados Unidos estavam aqui, no Chile, 73, também tinha Estados Unidos, no Uruguai também tinha, entendeu? Então, assim, aí você fala assim, é por isso que a CIA é tão importante, né? Que é a central de inteligência deles, né? Porque eles estão em todos os lugares, né? Eles ficam monitorando tudo. E é, Envolvido em todas as brigas. Esse é o todas, problema. todas. Minha irmã mora em Angola. Aí você quer saber sobre Angola, tem que perguntar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabem mais sobre Angola do que eles mesmos, né? É Com incrível isso. certeza. Então, então os Estados Unidos estão por trás dessa mudança, né? Eles estão apoiando financeiramente, militarmente, e tal. Então vamos pensar. O Chiang Kai-shek jamais faria isso sem apoio de alguém grande, né? De um irmão grande, né? Não ia provocar a China sem o apoio, porque seria derrotado fácil, né? Então os americanos apoiaram a criação de Taiwan, e quando Taiwan foi criado em 49,
os Estados Unidos deixaram de reconhecer a China como país e passaram a reconhecer Taiwan como país. Então, a China para os Estados Unidos era igual a Taiwan. E a outra China era uma interrogação, um país que teria que ser repensado. E eles esperavam que um dia fosse, se tornasse capitalista como Taiwan, né? Então, em 49, os americanos apoiando Taiwan, Taiwan fica sendo a nova China. E os países que seguem os Estados Unidos, o Brasil inclusive, apoiaram também Taiwan. Então, todo mundo passou a dizer que, todo mundo não, mas o mundo capitalista em geral, passou a reconhecer Taiwan igual a China, Taiwan igual a China, e a China mesmo, a China continental, começaram a chamar de China continental, de China comunista, esperando um desfecho, que nunca houve. Uhum. Até hoje a China é comunista. Nós estamos em 2021, e vai ficar 2040. Até hoje a China é comunista e vai continuar. Por quê? Porque o modelo comunista chinês, ele deu para a China o que a China queria, que era o quê? Manter a sua integridade, não ser atacada, né? Um país que conseguisse ser chamado de país, que as pessoas tivessem orgulho de morar. Em vários momentos esse orgulho passou assim, foi bem abalado, mas a China se tornou um país, então deu certo, né? O modelo deu certo. E eles conseguiram, olha que loucura, a China conseguiu ficar longe da União Soviética, então o tempo todo a China se mantinha comunista, mas sem ser uma república da União Soviética. Aí vai, tá, o tempo passa, nunca houve uma guerra, a China nunca jogou bomba em Taiwan, e nem o contrário, que isso seria quase uma terceira guerra mundial, né? Porque hoje a China tá... Por que a China não vai lá e toma Taiwan para ela? Que é uma ilha tá do lado, né? Vai lá e pega a ilha para ela. Não pode, porque os Estados Unidos estão lá, né? Tem tropa americana lá, tem arma americana lá, então eles não podem fazer isso, que seria... Os Estados Unidos não iam deixar, né? Com certeza. Aí acontece o quê? Em 73, numa jogada absurda, assim, numa mudança muito forte de geopolítica, os Estados Unidos decidem apoiar a China e não mais, continuam apoiando Taiwan, mas reconhecem agora a China como China. E Taiwan passa a ser a interrogação capitalista. Aí você fala assim, nossa, mas eles vão abandonar Taiwan? Não. Eles estão lá apoiando economicamente, militarmente, geopoliticamente falando, mas oficialmente eles passaram, então, numa visita do Richard Nixon a Pequim, eles passaram a reconhecer a China como país. E aí o mundo foi atrás dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, por que será que eles fizeram isso? Por que essa volta, né? Por que essa mudança? Conto da União Soviética, Tem a ver. que era uma briga entre, vamos lá, né? Pelo que eu li, a União Soviética teve uma briga com a China e aí vamos fazer pacto com a China, então, né? Para sermos Isso. mais fortes. Isso. Vamos trazer a China para o nosso lado, porque se deixar a China abandonada, você ficar batendo na China, ficar, né, brigando por causa de Taiwan, a China vai acabar nos braços da União Soviética. Da E aí, Rússia. né? E aí os Estados Unidos estão ferrados, né? Então, o que os americanos fizeram? Numa jogada do... Tinha um estrategista americano, talvez um dos maiores de todos os tempos, chamado Harry Kissinger. Depois a gente também pode colocar aqui, Harry Kissinger. O senhor Harry Kissinger que fez a cabeça do presidente americano na época, que era o Richard Nixon. O Nixon, Jéssica, é o mesmo que sofreu depois o impeachment. Ele sofreu um impeachment ferrado depois. Ele foi acusado de espionagem, teve um escândalo chamado Watergate, que é o escândalo da Casa Branca. Ele foi acusado de espionar o partido, ele era do Partido Republicano e estava espionando o Partido Democrata. E ele sofreu um impeachment, assim, foi pesadíssimo o negócio. É o mesmo Nixon. Enfim, aí o Nixon faz isso, aí a China, aí como é que ficam os nomes, então? Então fica assim, República Popular da China, é a China, a China comunista, a China continental grandona que a gente conhece hoje, como a gente fala China. A outra, Grandona. a gente não pode chamar, oficialmente, não dá para chamar de Taiwan porque é só ilha. Então passou a ser o quê? A República da China, mas é uma República da China rebelde. Então ficou RPC em português, né? República Popular da China, que é a China comunista, continental, e RC, República da China, que é a ilha, que é Taiwan, que é rebelde, entendeu? E permanece assim até hoje. Então, o que faz de Taiwan um lugar tão rico e próspero?
Bom, eles nasceram capitalistas ligados aos Estados Unidos, né? Então, eles Isso já ajuda pouco também, né? total. Então, assim, Taiwan tinha que ter prosperidade, tinha que vingar, né? Como a gente fala, tinha que vingar. Quem é que está por trás de Taiwan? Estados Unidos. Então, eles facilitaram, né? Abriram empresas lá, começaram a comprar as coisas deles, né? Criaram canais de comunicação, de transporte, ajudaram a fazer o aeroporto, o porto e tal. Então, tudo que você possa imaginar. Eles estavam lá para ajudar Taiwan. Então, imagina uma reunião na sala, na mesa oval lá, na Casa Branca decidindo sobre a vida de Taiwan. Ó, então vamos mandar engenheiro para lá, vamos mandar estrategista, vamos mandar o pessoal de estradas, entendeu? Para poder criar as bases em Taiwan. É claro que depois as pessoas lá fizeram por onde, né? Então receberam ajuda americana, mas também trabalharam para caramba. E Taiwan virou uma potência. Então Taiwan é um país quase desde sempre, um país bastante próspero, pobreza zero, né? Conseguiu desenvolver tecnologia própria e se tornou um grande parceiro comercial de vários países. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, eu ia muito na Fies para poder pegar declaração de certificado de origem e tal, né? E eu lembro que tinha um departamento comercial, né, que falava assim, olha, aqui é China e aqui é Taiwan. Então, assim, aqui é Formosa. Aí eu lembro de ter visto uma plaquinha assim, Formosa. Eu falei, nossa, o que que é Formosa, né? Formosa é o nome que Portugal deu para essa ilha. Não foi nem o nome que o Brasil deu, foi o nome que Portugal deu. E o Brasil adotou. Então, eu lembro que eu ficava estudando estatísticas de exportação do Brasil para o mundo, aí aparecia China, e de repente aparecia Formosa, porque não pode ser chamada de China, né? Então, aparecia Formosa. Então, é isso. É difícil entender? Mas o fato é que existe um país, entre aspas, chamado Taiwan, e não pertence à China, não pertence aos Estados Unidos, é produzido pelos Estados Unidos, e esse país agora fica assim, a China agora, né, bem recentemente, a China não está deixando nenhuma margem para Taiwan se declarar independente com medo do quê? Você me fala, por qual o medo da China? Se Taiwan fica independente, você fala assim, quer saber? Já está solto aí mesmo desde 49, vamos acabar com isso. É um exemplo para milhões, né? Pro restante do país falar, opa, então pera, vamos fazer É, também, né? Vamos ser independentes. Ainda outras, mais num sistema comunista que eles mandam e desmandam a qualquer momento, né? isso. Eles definem a vida das pessoas. Você vai, você vem. Isso. Então, assim, é claro que tem muita insatisfação, né? Tem outras etnias, né? Então, a China é um país gigante, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, imagina o que não tem de pessoas lá que não seguem, que não concordam com isso, que nem falam o mandarim, né? Então, essas pessoas amariam ter um país chamado deles, né? Para chamar de seu, né? Então, a China precisa estar com medo disso, do exemplo que ela pode dar, que Taiwan pode dar para os outros. E vai seguir assim, até quando? Bom, depende do presidente americano, né? Se o presidente americano for mais afoito e falar assim, quer saber? Eu vou visitar Taiwan. Aí é guerra, né? Porque se ele visitar Taiwan oficialmente, ele está declarando que Taiwan é um país independente, né? Ele não pode visitar. É como, por exemplo, a pessoa vai na sua casa, numa casa que tem, sei lá, mora você e um parente seu, uma prima sua. Aí a casa é sua. Aí a pessoa vai fala assim, Jéssica, eu vou visitar sua prima. Mas assim, como assim? Você não vai me visitar? Não, eu vou visitar sua, mas a entrada é uma só. Como assim você vai visitar minha prima e não vai me visitar? Isso é uma desfeita, entendeu? Aí passa assim pela sala, não nem olha para você, entendeu? É como se estivesse criando uma república do quarto da sua prima. É isso que está acontecendo com Taiwan, entendeu? Então não pode criar uma república do quarto da China, né? Que tudo bem, é uma ilha pequenininha e tal, mas é mais o símbolo, sabe? O que importa em relações internacionais é a simbologia do negócio, né? E a simbologia Taiwan não pode ser independente. Só isso. Continuar como E, está, é isso. Continuar como está. e você acha que existe alguma possibilidade de a China conseguir colocar Taiwan junto ou derrotar Taiwan? Existe isso ou não? Eu acho que isso vai ficar aberto como um imbróglio até ter uma solução que esperava-se. Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre Hong Kong. Hong Kong também vale muito a pena, é um vídeo à parte, tá? Esperava-se que Hong Kong tivesse um desfecho nobre, e aí isso poderia ser seguido também por Taiwan, que Hong Kong é uma história diferente, mas também Taiwan tem uma vida independente, né? Apoiado pelos Estados Unidos também, fala inglês, tal, né? É bem mais independente até em termos de culturais, bem mais independente
do que Taiwan, porque Hong Kong ficou nas mãos do Reino Unido, ficou no lugar onde você está agora aí, ó. Quem controlava Taiwan era o Reino Unido. Então, eles agem como se fossem britânicos, eles dirigem do lado contrário, do lado contrário não, do lado certo, na opinião deles, né? Tomam um chá das 5, eles são britânicos, entendeu? Falam inglês, tal, não sei o quê. E aí, assim, ficou assim essa dúvida. Bom, a solução que for dada pela China para Hong Kong poderá ser usada para Taiwan também. Mas Hong Kong não está contente com o que está acontecendo, entendeu? Hong Kong está perdendo a liberdade, tem muita confusão em Hong Kong, as pessoas estão nas ruas direto, entendeu? Reclamando dessa interferência chinesa. Então, vamos, entre aspas aqui, esse modelo Hong Kong de solução de questões internacionais, de relações internacionais, não vai poder ser usado para Taiwan. Taiwan não vai aceitar o que está acontecendo com Hong Kong, entendeu? Porque Hong Kong, o que está acontecendo com Hong Kong? A China está dizendo lá quem é que pode ser eleito, a China está mudando as leis de Hong Kong, entendeu? Coisas que esperava-se que a China fosse manter, né? Assim, tipo, vamos trazer Hong Kong para cá, mas vamos deixar Hong Kong independente. Parecido com o que existe em Porto Rico, nos Estados Unidos. Porto Rico é um estado, não é independente, é ligado aos Estados Unidos, mas tem uma independência prática, sabe? Então, eles elegem o próprio governador, eles têm as próprias leis, tal, e até eles são meio assim, Porto Rico não é Estados Unidos, e para eles está tudo bem, é isso mesmo, eles não querem ser vistos como norte-americanos, mas pertencem aos Estados Unidos, né? São protegidos pelos Estados Unidos. Então, a ideia é essa, agora a gente não sabe o que vai acontecer, vai depender muito dos Estados Unidos, dependendo do presidente. Um presidente mais malucão, assim, tipo Trump e tal, republicano, pode querer forçar a barra e a China não vai aceitar. É bem capaz da China lançar um ataque, mesmo que isso tenha outras consequências. Mas pode virar uma terceira guerra mundial? Não, as pessoas têm que entender que todo mundo tem medo de morrer, né? Então, assim, mesmo que a China ataque Taiwan um dia e que os Estados Unidos revidem de alguma maneira, depois eles vão sentar para conversar, né? Óbvio, né? Que um não vai querer destruir o outro, né? A China está toda orgulhosa de ter o desenvolvimento que tem, né? Ontem estava vendo um filme lá que tem um metrô que passa no meio de um prédio e, nossa, que bonito, não sei o que. A China ama essas coisas, né? É claro que eles não querem parar isso, eles não querem entrar em guerra com ninguém. Então é isso, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então nenhum dos dois quer entrar em guerra. Então não vai ter guerra. Agora, qual vai ser a solução? Mas que é um caso interessante, né? Eu lembro que, pô, eu me formei em faculdade começo dos anos 90, já se falava, era um assunto muito, muito, muito forte na época, né? E agora, de novo, quer dizer assim, não para, né? É assim, porque enquanto não tiver uma solução, não vai parar mesmo, né? É isso. E dá para visitar lá, sozinho, tal, tem um visto especial que dá para visitar, mas é tudo assim, muito. Não pode ficar fazendo muito. Por exemplo, de lá você não pode chegar. Existe conexão, né? Aérea entre o Taipei, que é a capital, e China. Mas a pessoa não pode chegar na China com uma camiseta de Taiwan, Taiwan livre, Taiwan independente. Não pode ficar provocando isso também, né? É óbvio, né? Eles até falam isso, olha, cuidado com esse tipo de manifestação boba, né? Levar bandeirinha de Taiwan, tal, né? E uma curiosidade legal para a gente terminar é que a presidente de Taiwan é uma mulher, né? É a presidente de Taiwan. E essa mulher, eu vou te falar uma coisa, ela andou fazendo umas coisas meio diferentes. Mulher na presidência de Taiwan e as pessoas estão amando ela porque ela está tendo uma coragem assim que outros presidentes não tiveram, sabe? Tipo assim, tá provocando mais a China, sabe? Tá se impondo mais, né? E a China não tá gostando nada disso. Então, por isso esse bafafá todo, essa confusão agora tem a ver com o atual presidente de Taiwan, entendeu? Por isso os recentes acontecimentos de aviões, Isso, é por isso. conta da presidente. De alguns movimentos que ela fez, algumas coisas que ela andou falando. Tem lá um local lá que é sagrado para eles, né, em Taiwan, que é em homenagem às pessoas que morreram durante a construção de Taiwan. Né, ela foi lá, foi fazer uma homenagem e tal, ou comentou sobre isso. A China não quer saber disso. A China não. Então, qualquer movimento assim, tipo, vamos hastear a bandeira de Taiwan. Não pode hastear a bandeira de Taiwan, porque Taiwan não tem bandeira. A bandeira de Taiwan tem uma bandeira local, mas não uma bandeira nacional, entendeu? Esse que é o problema. Mas, ó, é isso. Taiwan é um assunto que rende sempre e não tem solução à vista, né? Mas que é legal, né? Relações internacionais. Certo? Aí a gente pode falar, num outro vídeo, a gente pode falar sobre Hong Kong, a gente fecha um pouquinho essa coisa de China, tá? Beleza, Sobre, fechado. sobre Vamos essas falar. ilhas rebeldes aí.
que não tanto. Tem Macau também. Macau pertencia a Portugal, mas Macau acho que não vale um vídeo porque a história de Hong Kong meio que inclui a de Macau, porque Macau também pertencia ao Reino Unido, né? Então Macau, não, desculpa, Macau pertencia a Portugal, mas Macau quando Não. voltou no esquemão de Hong Kong, né? Então, mas enfim, já ficou longo aqui. Ó, muito obrigado. Curta muito Obrigada seu a frio aí. você. E vamos nos falando. Se você precisar, aqui também não está muito calor, não, mas enfim, se precisar de calor, você sabe, né? A Jéssica gosta de ir para a Espanha, né, Jéssica? Quando aperta Não aí, é? você vai lá para a É o Espanha, né? mais, é o mais próximo que a gente pode chegar do sol, é a Espanha, então a gente É, legal, legal. Então tá, ó. é. Beijos, pessoal, Beijo, obrigado. até mais. E a gente Obrigada por vai se essa aula. falando. Até a próxima. Tchau. Tchau.